Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de São Mateus não é autônomo. Na verdade, nem existe no início esta introdução. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, começando no versículo 7 até o versículo 15, que é exatamente a parte que não foi lida na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, o Evangelho de São Mateus, nós lemos o capítulo 6, do versículo 1 ao 6, e depois pula para o 16. Então, do 7 ao 15 é esta parte. O que Jesus fala exatamente no versículo 6, 5 e 6 é sobre a oração, sobre não rezar para ser vistos pelos homens. Mas depois ele continua no tema da oração e então tem esta passagem que nós estamos lendo hoje. E aqui a questão é, quando orardes, ele já tinha dito que não era para fazer alarde e rezar como os que rezam nas praças, nas esquinas das praças, mas entrar no quarto e rezar em segredo. E aqui ele diz não usar muitas palavras como fazem os pagãos, não os judeus, os pagãos. Rezar sem parar, quer dizer, rezar usando muitas palavras. Ele diz que é assim que os pagãos fazem. E o erro deles é pensar que serão ouvidos pelas muitas palavras. Parece que eles querem contar para Deus tudo o que está acontecendo, ou então eles querem convencer Deus com muitos argumentos. Mas, sobretudo, a ideia de informar Deus sobre as coisas. Porque Jesus responde, Deus já sabe. Vosso Pai, que está nos céus, ele já sabe tudo, muito antes que vós o peçais. Ele não precisa ser informado das coisas. Então a gente não reza para contar para Deus o que está acontecendo, o que a gente precisa, o que a gente quer. A gente reza para a gente se colocar nas mãos de Deus. E é por isso então que ele vem ensinar as melhores palavras a serem usadas na nossa oração. Nos ensina a rezar o Pai Nosso. São alguns pedidos, parece 7 pedidos que se faz quando a gente reza o Pai Nosso. Penso que não existe melhor oração. Por quê?
porque ela nos foi ensinada pelo mestre da oração, por aquele que vive na intimidade do Pai, aquele que desde sempre, desde toda a eternidade, estava com o Pai, aquele que é Deus. Podemos dizer que é Deus nos ensinando a rezar, Deus nos ensinando a falar com Deus. Então, não há melhor oração. Talvez isso ainda valesse para nós hoje. Quem sabe as nossas orações são muito prolongadas, e no sentido da gente querer desabafar com Deus e tudo mais, não é que seja problema isso. Mas a questão é a gente não pensar que a força da oração está nisso. É claro que a gente pode abrir o coração falando com Deus. A Sagrada Escritura está cheia de orações assim, de orações de pessoas que se derramaram diante de Deus. O próprio Jesus, no Horto das Oliveiras, abre o coração, e tantas outras vezes ele fala com Deus assim espontaneamente. Isso não é problema. Ele está falando do excesso de palavras, do excesso de pedidos. Então, como se Deus dependesse disso. Nós que somos cristãos deveríamos ter um prazer especial com essa oração. Rezar todos os dias, rezar muitas vezes, meditar naquilo que a gente está dizendo. Não é ocasião agora de falar sobre cada um dos pedidos. Em outro momento podemos fazer, mas valeria a pena cada um de nós, ao rezar, pensar no que está dizendo e se comprometer com o que diz. Pessoalmente, acho muito importante a gente aprender a rezar devagar, porque temos uma tendência a atropelar, já que é uma oração que a gente sabe de cor, né? Então temos uma tendência a rezar sem pensar, porque não precisamos pensar para rezar, que a gente reza até sem querer, é só começar. Exatamente por isso, acho que valeria a pena a gente colocar um freio na nossa memória e rezar de verdade. Por isso, rezar devagar, acho que é um começo, é um ótimo conselho. Mas valorizar esta oração, saber que Jesus mesmo, querendo nos dizer não useis muitas palavras, nos disse quais são as palavras que nós devemos usar. É assim que ele diz: vós deveis rezar assim. No final da oração, curiosamente, Jesus se detém num dos pedidos, que não é nem o último. Dá a impressão que ele liga como se fosse o último pedido. Mas o último pedido é: livra-nos do mal. Antes dele vem: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas ele faz um eco com o penúltimo pedido, praticamente: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aqui poderia vir logo em seguida. De fato, poderia estar entre parênteses: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. No entanto, uma lição dá para tirar desta sua última palavra. É o fato de que a oração do Pai Nosso não é apenas alguma coisa que a gente diz para Deus fazer, mas é alguma coisa que a gente diz a Deus, com a qual a gente se compromete. Dizer para Deus perdoar-nos como nós perdoamos os outros significa dar a medida para Ele. Quer dizer que a nossa oração e a nossa vida estão interligadas. E quando rezamos, precisamos assumir o compromisso com aquilo que nós rezamos. Rezemos. Ó Deus, olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.